Bom, vamos começar, né, pessoal? O pessoal vai, talvez mais pessoas vão entrando aí, eu vou autorizando aqui. Boa tarde para vocês. Primeira coisa que eu queria falar, gente, é o seguinte, que eu tinha combinado com vocês, né, que o primeiro tema que ia ser discutido ia ser o futsal, mas, assim, eu acho que, considerando o jeito que a turma, que a aula, né, foi conduzida, né, na aula passada, eu acho que uma continuação melhor, né, vai ser a gente falar dos benefícios da atividade física agora, tá bom? Então, assim, essa semana nós vamos lidar com alguns temas relacionados à saúde, tá bom? E nós vamos deixar o futsal para a semana que vem ou para outra semana ainda, tá bom? E como eu falei com as outras duas turmas, gente, eu queria reforçar com vocês aqui o que já foi dito ontem, tá bom? O que vai acontecer hoje? Eventualmente, eu posso, uma ou outra coisa que for falada aqui, pode parecer, assim, um pouquinho, talvez um pouco complicado, né, para entender. Assim, que eu quero dizer é o seguinte, se por um acaso, assim, a explicação estiver indo muito rápido, ou as coisas estiverem muito confusas, ou tiver muito difícil, assim, tipo assim, pode falar no chat aqui, tá? Pode falar, abrir o microfone e falar, podem ficar à vontade, tá bom? E reforçando que o compromisso, né, que eu assumi com vocês ontem, as avaliações, assim, não se preocupe, assim, quanto à dificuldade das avaliações, não, tá, gente? Assim, eu vou fazer as avaliações, assim, com questões bem abertas, tá? Tipo assim, que eu só quero saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão entendendo, tá bom? Que não, nem necessariamente vai ter jeito de errar alguma questão, tá bom? Eu vou perguntar o que vocês acham, na opinião de vocês, tá bom? O que vocês entenderam, vão ser coisas desse tipo. Então, assim, se eventualmente, assim, uma outra coisa passar batida, assim, não se preocupem em relação à avaliação, não, tá bom? É claro que, assim, eu quero que vocês se preocupem, assim, em entender, né, e aproveitar o máximo possível, né, de que está sendo, que eu vou discutir, né, com vocês hoje, tá bom? E eu vou pedir, assim, para vocês falarem, tá, gente? Assim, qualquer coisa que vocês quiserem, que vocês sentirem vontade de falar, né? Ou seja, alguma dúvida, seja algum comentário que vocês quiserem fazer, aproveitem e o façam, porque, assim, esse é o benefício da gente ter as aulas síncronas, né? Do contrário, eu podia gravar aula, eu podia mandar material, eu podia fazer outras coisas, né? Mas já que a gente está tendo aula síncrona aqui, é muito, né, para que a gente possa aproveitar esses momentos, tá bom? Tanto eu, né, para saber, para ter esse feedback de vocês, né, de como é que vocês estão acompanhando, o que vocês estão achando e tudo mais, quanto para vocês também, para conseguir absorver mais coisa e etc. Tá bom? Então vamos começar. Aqui, ó. Só tirar essa partezinha aqui, gente, porque isso aqui era para ser uma animação, só que eu não estou conseguindo ter na manha aqui de colocar um modo de apresentação e continuar vendo vocês, aí tem que ficar desse jeito aqui. Eu ainda vou descobrir isso aí um dia. Então, assim, gente, começando com essa figura aqui, a gente vai explorar bastante essa figura aqui hoje, tá bom? Alguém já viu essa figura? Não precisa explicar o que ela se trata. Se quiser explicar, melhor ainda. Mas, assim, só a pergunta é, alguém conhece essa figura? Alguém já viu alguma vez na vida? Não ela toda, necessariamente, mas especialmente a primeira metade dela, as 4 primeiras pessoas aqui, quem já viu isso aí? E se quiser falar o que ela significa, é mais legal ainda. A Carla tá falando que já viu. Alguém mais, gente? Deixa eu ver o chat aqui. Isso, é a evolução do homem. Muito bem. Thaís falou corretamente aqui. É engraçado que algumas mensagens que vocês mandam, elas aparecem pequenininhas do lado aqui, e outras não, eu não entendo por quê. É isso mesmo. Essa figura, ela representa a evolução, né? E é o seguinte, gente, nós vamos lidar com essa figura aqui da seguinte forma. Deixa eu só ver um trem aqui, peraí.
Geralmente tem os livros de história, né? Eventualmente de biologia, né, Gisele? Também, né? É isso aí. Nós vamos lidar da seguinte forma. Agora que eu estou vendo que dá para eu fazer isso aqui, fica mais fácil. Nós vamos começar discutindo as 4 primeiras partes aqui, tá bom, gente? Depois a gente vai discutir as três pessoas restantes, tá? Até porque as 4 primeiras pessoas, elas são parte da figura clássica, né? Que vocês viram, né? Essas 3 últimas pessoas aqui, elas fazem parte de uma sátira, né? Elas foram incluídas depois, né? Na figura. Deixa eu ver aqui de novo. Isso, geralmente no livro de história. Isso mesmo. Então, beleza. Vocês falaram muito bem aí, né? Isso aqui faz parte essa figura, ela faz parte da evolução, né? Ela representa, né, a evolução do homem, né? Então, vamos lidar aqui com a primeira metade aqui, gente. Existem algumas diferenças gritantes, né? Entre essa quarta pessoa aqui, quando comparado com o macaco, né? Com a primeira figura que aparece aqui, né? E eu queria que vocês citassem algumas dessas diferenças, tá? Qual que é a diferença no corpo, né, que vocês veem aqui dessa quarta pessoa quando comparado com o macaco? Falem para a gente aí. Pode ser no microfone, pode ser aí. A Carla já falou os 2 principais aí, né? Que é os pelos, né? E a postura, não é isso? Essas são as 2 coisas mais gritantes. A Carla já foi direto ao ponto aqui, não é isso? Então, assim, e é exatamente essas 2 características aí que nós vamos focar aqui nesse momento aqui. Primeiro, em relação aos pelos, tá, gente? O homem, quando comparado ao macaco, ele não deixou 100% de ter pelos, né? Ele ainda tem pelos, não é isso? E tem uma parte do corpo específica que ele continua tendo pelo. Qual parte que é essa aí? Que tá dando para ver na figura aqui. Aonde o homem continua tendo pelo. Tendo pelo, que eu falo assim, muito pelo. Isso, a Carla falou corretamente aí, né? Que é na cabeça. Né? Então, assim, o macaco tem pelo no corpo inteiro, o homem tem pelo na cabeça, que nós o chamamos de cabelo, não é isso? Mas que, na verdade, é pelo, né? É um pelo do mesmo jeito, né? A mesma propriedade, né? Por que o homem manteve isso? Considerando que a gente, né, que nós evoluímos do macaco, né? Vamos ter essa premissa aqui hoje, né? Que é o que diz a ciência, né? Por que o homem deixou de ter pelos? Na verdade, o homem não deixou de ter pelos, mas vamos por partes aqui, vamos dizer que ele deixou de ter pelos no corpo inteiro, mas manteve os pelos na cabeça. Por que exatamente na cabeça? Tem um motivo para isso aí. Vocês conseguem pensar? Isso é um motivo evolutivo, que é o que a gente vai discutir hoje aqui. Por que o homem tem pelos grossos na cabeça e não mais no restante do corpo? Alguém vai saber, hein, gente? Isso aí é uma questão bem filosófica, tá, gente? Vocês podem dar palpites quaisquer aí, tá bom? Não precisa. Não sei, sei lá. Estética? Ou para proteger a cabeça? Não sei. Aí, você falou corretamente. Alguém, peraí. Alguém falou questão de aquecimento, né? A Thaís falou questão de proteção. E assim, sim, a Carla, você tá falando. A Carla tá tocando um ponto aqui, tipo assim, de aquecimento e de proteção, né? E a Thaís também falou de proteção. Então, assim, de fato, assim, os pelos, gente, grossos, eles, de maneira geral, eles também protegem, também, de certa maneira, eles servem para aquecer também, né? Principalmente os ursos, né? Os animais, assim, que vivem em regiões congeladas, né? Eles servem, assim, para aquecer, né? E também para evitar, né? Que o frio chegue, né? Na pele, né? Mas, assim, principalmente, gente, o pelo serve para proteger do sol. Tá bom? Então, as 2 coisas que vocês falaram aí, que é a postura e os pelos, elas estão interligadas, tá bom? À medida que o homem foi sendo capaz de ficar em pé, né? À medida que o homem foi se tornando bípede, de fato, né? Andando apenas com os 2 pés, né? E deixando de utilizar as mãos para ajudar a andar também, ele foi sumindo a necessidade de que ele tivesse pelos nas costas, nos braços e em outros locais. Por quê?
porque o sol bate diretamente na cabeça da pessoa, né? O sol não vai bater em tantas partes do corpo como bate no macaco, né? Que ele que anda encurvado, não é isso? Isso, hoje em dia temos, exatamente. A tecnologia, a cara tá, é isso aí que a gente vai discutir. A cara tá falando de tecnologia, né? O que a tecnologia tem né, de facilidades, né? E a tecnologia, a cara já está adiantando a aula aqui, né? Muito bem. A tecnologia a gente vai lidar aqui nessas 3 últimas partes aqui, tá bom? Então, vamos. Ah, a Radílio conseguiu entrar, que bom, hein, Radílio? Que deu certo aí. Agora que eu estou vendo aqui que você está aqui. Então, gente, nós citamos aqui duas evoluções, duas diferenças, né? Nós falamos dos pelos e nós falamos aqui também da postura, né? Então, assim, falando primeiramente da postura, né? O que o fato do homem ser bípede nos propiciou? Qual é o benefício que trouxe? O homem aqui, no caso, ele está segurando uma arma, não é isso? Ele está segurando uma lança, né? Para que ele possa caçar, né? E é isso que representa a principal, na verdade, a terceira pessoa até está segurando uma arma aqui, um pouco mais rústica, né? Parece que feita de pedra, né? Mas também está usando as mãos para outras coisas que não seja para caminhar. Então, assim, isso é um benefício enorme, né? Que a evolução nos trouxe, né? Isso, pensando que nessa época aqui que tá ilustrada pela figura, o homem precisava de caçar, né? Para sobreviver. O fato de você ter as mãos livres para se agarrar em alguma coisa, para usar, para segurar alguma arma, segurar alguma outra ferramenta, é uma vantagem enorme. Não é isso? E o que acontece, gente? É isso que nós vamos discutir um pouco mais aprofundadamente daqui a pouquinho. As adaptações que vão surgindo. Quando eu estou falando de adaptações, é essa, por exemplo, né, de nós passarmos a andar em pé. Né? Adaptações, eu digo as diferenças, né, as diferenças positivas. Né? As adaptações que vão surgindo e que vão permitindo que o animal ou que o ser vivo, que nós vamos falar dos vírus também, elas sobrevivam mais, elas consigam ter uma longevidade melhor, porque elas podem se alimentar melhor, porque elas podem se reproduzir melhor, elas tendem a se manter para as outras gerações, tá bom? E aquilo que era apenas uma adaptação eventual antes, que nós vamos falar um pouco mais claramente daqui a pouco, ela vai se tornando a regra, tá bom? Todos os indivíduos de determinada espécie, eles vão passando a ter a mesma característica, se essa característica ela for positiva, tá bom? Como no caso, essa característica de ser bípede, né, ter as mãos livres, ela foi positiva, então ela tendeu a se manter. Da mesma forma que as adaptações positivas, elas tendem a se manter, aquilo que não nos é útil para a sobrevivência, vai tendendo a subir, como foi dado aí por vocês, né, o exemplo dos pelos, né? Na verdade, assim, nós falamos que os pelos eles desaparecem, mas é uma informação para vocês que o número de pelos que o homem tem, o número de pelos, não é diferente do número de pelos que o macaco tem, tá bom? A diferença é a grossura dos pelos. O pelo do macaco é grosso. Tiramos os pelos por estética também, com certeza. Mas assim, além de a gente tirar por estética, a gente não tem. Por mais que a pessoa tire os pelos por estética, ela não vai ter o pelo tão grosso quanto o macaco tem no corpo inteiro. Não é isso? O macaco tem pelos grossos nas pernas, né? Nas costas, nas coxas, não é isso? Nos braços. Por mais que a pessoa nunca tenha visto um gilete na vida, né? Ou uma cera, sei lá o que faz, né? Ela nunca vai parecer um macaco, né? Pelo menos assim, não a maioria da população, né? Então, assim, como o homem foi se tornando bípede, essa quantidade de pelo, ela tornou-se desnecessária. Né? Isso a gente não precisava mais disso, porque não tomava sol, né? Ao longo do corpo inteiro, né? Apenas principalmente na cabeça. Então, isso aí tendeu a desaparecer, tá bom, gente? E é isso que acontece. Quando determinada coisa, determinada propriedade do corpo, ela não nos é mais útil, ao longo de muitos e muitos anos, de muitas gerações, de milhares, milhões de anos, bilhões de anos talvez, essas adaptações elas vão tendendo a desaparecer se elas forem inúteis, tá bom? Então, assim, o exemplo que é mais clássico que a gente, não é que é o mais clássico, mas assim, o exemplo que está mais assim, também não é na moda a palavra assim, mas o exemplo que mais tem se falado atualmente, né, sobre evolução,
É a questão do coronavírus, né? É a questão do vírus, né? Porque, assim, o vírus, como ele tem a vida muito curta, né? Ele evolui mais rápido também, né? Por quê? Porque as gerações vão passando muito mais rápido que um ser humano que vive aí 70, 80 a 100 anos, né? 110 anos, não é isso? Então, assim, o que que tá acontecendo? Deixa eu só abrir a caixa de diálogo aqui, ver se alguém falou alguma coisinha. Tudo que a gente já comentou, né? Então, o que que tá acontecendo, né? Hoje nós sabemos, né, gente, que existe uma variante do vírus, né, que é muito pior do que as outras, né, que é a variante chamada de P1, né, que provavelmente ela surgiu na cidade de Manaus, né, que é pertinho da gente, né, em Boa Vista. E existe uma teoria científica, né, de por que que essa variante ela surgiu em Manaus, né, o que que aconteceu. Qual foi o ambiente que propiciou que essa adaptação, na verdade, que essa variante, né, ela surgisse na cidade de Manaus? E, assim, eu vou explicar essa situação, talvez você já tenha ouvido falar, né? Manaus, assim, desde que começou a pandemia, considerada não, é uma das piores cidades do mundo em relação ao número de mortes, em relação ao número de infectados também, né? Então, assim, no meio do ano passado, muitas e muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram, né, o coronavírus. E o que que aconteceu? Existe um dado, gente, que aproximadamente 70 a 75% da população de Manaus já tinha tido o Covid antes de outubro ou novembro, salvo engano, assim. Ou seja, a maioria da cidade já tinha tido o Covid, tá bom? E acontece que, exatamente nesse período que a maioria das pessoas já tinha tido Covid, que foi lá para outubro, novembro, assim, ou talvez um pouco mais depois, talvez dezembro, assim, observou-se uma nova onda, não é isso? Observou-se uma nova crescente, né? O número de mortes passou a ser maior do que já tinha sido em qualquer outra época, né? Mesmo na cidade de Manaus. E isso, de certa forma, foi intrigante, né? Para o cientista, por quê? Porque, em teoria, a pessoa que já teve Covid, ou a maioria das pessoas já tiveram Covid, elas ficam imunes, não é isso? Porque elas criam anticorpos, né? Que vão colaborar, né? Para a proteção das pessoas, né? Para que elas não se infectem de novo. Então, assim, se 75% das pessoas já tinham tido Covid e, portanto, estavam imunizadas, como que estava morrendo mais gente do que nunca? O que estava acontecendo? Daí que surgiu a hipótese dessa variante aí, que é muito mais terrível, né, do que as outras, né, que é a P1. O que que acontecia? Qual que era o cenário nessa época? Muitas pessoas que já tinham os anticorpos, né, para combater a Covid, muitas pessoas mesmo, né, elas estavam em contato também com muitas pessoas infectadas, não é isso? Então, assim, ao mesmo tempo, na rua, vocês tinham um encontro de muitas pessoas imunes e muitas pessoas infectadas. E as pessoas imunes, elas adquirem o vírus também, não é isso? O vírus pode entrar no organismo da pessoa e sobreviver pouco tempo e ser combatido rapidamente, mas por algum momento o vírus pode entrar no corpo da pessoa, não é isso? E o que que acontece, gente? As mutações genéticas, né, elas vão acontecendo de forma espontânea e eventual, tá bom? Então, o que eu quero dizer, assim, não existe algo que fala assim, ó, vamos fazer uma variante aqui que vai ser capaz de vencer a imunidade das pessoas. Não existe algo racional por trás disso, tá bom? Existe algo eventual, tá bom? Só que se você dá chance para coisas eventuais acontecerem muitas e muitas e muitas e muitas vezes, de repente pode ser que aconteça uma tragédia, tá bom? E eis que, um belo dia, uma pessoa X, uma pessoa qualquer imunizada, ela teve contato com uma pessoa que estava infectada, o vírus entrou dentro da pessoa, dentro do organismo da pessoa, né? E eis que, eventualmente, por azar da população inteira, por alguma situação assim, eventual, sem ninguém saber, surgiu uma adaptação no vírus que permitiu que esse vírus fosse mais forte do que a imunidade que a pessoa tinha. Então, assim, surgiu por azar uma unidade de vírus que era mais capaz do que as outras unidades que existiam, que tínhamos até hoje, tá bom? E esse vírus, por ser capaz, por ser mais competente do que os outros,
ele foi ganhando força, ele se multiplicou dentro do corpo da própria pessoa, devagar, 2, 4, 8, até virar milhares, tá bom? Essa pessoa teve contato com uma segunda pessoa e passou esse novo vírus para essa pessoa, tá bom? Essas duas pessoas tiveram contato com mais 6 pessoas e passaram o vírus para ela, e assim vai, né? Até que hoje nós temos o país inteiro com uma nova variante do vírus, né? E alguns países também já com essa nova variante. E isso aconteceu como? De forma esporádica, de forma assim, do nada. Só que é o seguinte, né? O ambiente para que isso acontecesse era muito propício. Por que era muito propício? Porque era muita gente imune, muita gente doente. Tá bom? Que esse aí que foi o erro, né? Né, é o principal erro, né, que tem acontecido aí no combate à pandemia do país, tá bom? E assim, hoje, só uma informação aqui, gente, que hoje, daqui a meia horinha, mais ou menos assim, vai sair um boletim, né, novo, e provavelmente a gente vai bater a gente vai bater o recorde do número de mortes mais uma vez, e o número de infectados e tudo mais. Hoje a gente provavelmente deve se aproximar do número de 3 mil mortes, talvez até ultrapassar esse número. Então assim, a situação tá feia, né, gente? Vamos tomar bastante cuidado. Eu mesmo já tive Covid, assim, e eu acho que eu tive essa variante essa P1 e assim, eu fiquei mal, né? Foi, enfim, né? Todo mundo sabe, né, que Covid é muito complicado e todo mundo tem que se cuidar, tá bom? Então, assim, por que eu contei essa história inteira da Covid para ilustrar a evolução? Eu quis dizer o seguinte, que uma adaptação que surge, que permite que o ser vivo ele sobreviva mais, que ele seja mais competente, seja que ele consegue se alimentar melhor, que ele consegue resistir melhor a algum ataque, essa adaptação ela tende a se manter, tá bom, gente? Nos vírus a gente vê de forma muito rápida, mas nos seres humanos a gente também vê, tá bom? Ao longo aí de milhões de anos, né? Que a gente vê na evolução. E como o homem, ele sempre precisou de caçar, até então, pelo menos, né? Até nessa quarta parte aqui, ele sempre precisou de caçar para se alimentar. Se ele não caçasse, ele não ia se alimentar, ele morria de fome. As pessoas que eram mais capazes de fazer exercício, né, elas foram prosperando, elas viviam mais, elas se reproduziam mais, e aos poucos as pessoas, a humanidade, ela foi se tornando mais capaz de fazer atividade física, tá bom? Então, assim, algo que os seres humanos têm que é bastante destacado em relação à adaptação é o sistema termorregulatório das pessoas, tá bom? O que é o sistema termorregulatório? Nós, os humanos, primeiro que antes aqui, gente, até então, até antes de eu falar dessa termorregulação, tá dando para acompanhar direito? Como é que tá? Como é que estamos indo aí? Tá tranquilo, professor, tá indo. Tá indo, né? Tá dando para acompanhar o raciocínio, né? Pelo menos, né? Eu vou acreditar que sim. Beleza, gente? O Lucas falou que sim aí. Tudo ok, né, Carlos? Então tá bom. Beleza. Então eu dizia, né, que o ser humano, ele é uma das marcas, né, que nós temos aí, que o ser humano é muito preparado para fazer exercício físico, é o sistema termorregulatório. E o que é o sistema termorregulatório? É o seguinte, nós, seres humanos, nós somos animais homeotérmicos. Né? Isso quer dizer o quê? Que a nossa temperatura, ela se mantém relativamente constante. Não é isso? Tanto é que quando nós temos um aumento de temperatura, nós chamamos isso de febre, não é isso? Nós ficamos preocupados, não é isso? Nós ficamos preocupados, né? É algo que nos chama atenção, que a gente tenta combater, não é isso? Qual que é essa temperatura, gente? Que a gente fica preocupado. Ultrapassou uma temperatura ali, a gente fala assim, não, tem que olhar aí, a pessoa está doente, algo está acontecendo. Qual que é essa temperatura? 39. Thaís falou 39, é um pouquinho menos que isso, né? 39, assim, 39 é febre também, né? Mas é um pouco menos que isso também é febre, né? Isso, 37 graus. Eu esqueci quem que é o Ice, desculpa. Ice é quem? Qual que é o nome? O seu nome, Ice? Gregory. Gregory, isso, é o Gregory. Eu vou escrever do lado do seu nome aqui, Ice, aqui, para eu lembrar que é você. Isso, o Gregory falou, o Ice, né? Falou corretamente aí, né? 37 graus, não é isso, gente? Acima de 37 graus, né? A gente considera que a pessoa está com febre, tá bom? Então, assim, a temperatura normal do ser humano, né? A temperatura fisiológica, né?
é entre 36 e 36 graus e meio, tá bom? Essa que é a temperatura média, tá bom? Então, assim, existe todo um sistema fisiológico que nos ajuda a manter essa temperatura, tá, gente? Que evita que a temperatura baixe e evita que a temperatura suba também, tá bom? Então, assim, vocês imaginam que durante o exercício físico a gente produz calor, não é isso? A gente tanto que a gente produz calor que a gente sente calor demais, né? Quando tá fazendo exercício difícil, né? Pensa, vocês dando uma corrida, estão correndo já 20, 25, 30 minutos, né? Vocês, dependendo da temperatura, né? Se não tiver muito frio, vocês vão sentir um pouco de calor, e por quê? Porque vocês estão produzindo calor, não é isso? A contração muscular, ela gera calor, não é isso? Então, o que acontece? O corpo, ele é extremamente preparado para evitar que a temperatura suba, mesmo que a gente esteja produzindo calor. E qual que é o principal mecanismo que existe? O que acontece que é mais gritante, assim, no corpo da gente quando a gente está com calor? O que acontece no corpo? Existem duas coisas, né, que são mais gritantes um pouco, né? Quais são essas duas coisas? Alguém entrou aqui? O que acontece quando eu estou com calor? O que acontece com o meu corpo? Alguém falou aqui. Ninguém não, gente? O que eu passo a produzir quando eu estou sentindo muito calor? Começa a suar, mano. Isso, Começa o Gregor falou. Pra esfriar o corpo, mano. Não sei, mais ou menos. É mais ou menos. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente produz suor, né? A gente produz suor para esfriar o corpo. É exatamente isso. Falou perfeitamente. A pele da gente fica de que cor, gente? Quando a gente está com muito calor. A gente fica vermelho, queimado. Isso, a gente fica vermelho. É isso mesmo, né? Então, assim, essas são as duas principais adaptações, né, gente? O que acontece? As nossas glândulas sudoríparas, elas produzem suor, produzem muito suor, tá bom? Assim, existe um cálculo, sabe, gente, que do tanto que o suor ele é capaz de fazer com que a pessoa perca calor, se talvez um dia, se der tempo aí, eu mostro para vocês, tá? Porque, assim, na verdade, assim, o quanto a temperatura da pessoa subiria se ela não estivesse suando, que é uma coisa, assim, absurda, assim, muito alta, tá bom? Então, assim, o suor é extremamente eficiente, né, para evitar, né, que a temperatura suba muito, tá bom? Então, assim, o cachorro, por exemplo, nem todos os animais suam, tá, gente? O suor, ele é uma coisa praticamente que única, talvez única, não sei, dos seres humanos, tá? O cachorro, ele não, por não ser capaz de suar, o cachorro, ele troca de calor pelo fato dele arfar, não é isso? Quando o cachorro está respirando de forma muito rápida, assim, com a língua para fora, ele está arfando, né? É porque ele está cansado, óbvio, né? Porque ele está com calor, né? Mas ele, na verdade, ele está resfriando o corpo dele, principalmente o cérebro, tá bom? Quando ele está fazendo isso. E ele faz isso porque ele não é capaz de suar como nós somos capazes de suar, tá bom? E o fato da pele ficar vermelha é o seguinte, que nós passamos o corpo passa a mandar mais sangue para os vasos sanguíneos próximos à pele, tá bom? Para que serve? Para que para que o calor contido no sangue ele seja dispersado, tá bom? Ele seja expulso do corpo e vá para o meio ambiente. É por isso que a gente fica com a pele vermelha, tá bom? Então, assim, essas adaptações, gente, tanto a sudorese quanto a circulação, essas adaptações circulatórias, né, que existem, elas permitem que o ser humano, ele seja capaz de fazer atividade física, principalmente a caça, né, em situações muito adversas, né, em savanas, em florestas tropicais, debaixo de sol muito quente, com temperaturas muito altas, e ele possa fazer essa atividade física por muitas e muitas horas, tá bom? Algo que outros animais não têm, tá bom? E tudo isso por quê? Para que a gente seja mais capaz de fazer exercício, tá bom? Deixa eu ver o chat aqui. A gordura do corpo, ela esquenta, assim. Todos os tecidos do corpo, eles esquentam, né? Eles esquentam quando você está fazendo atividade física, né? A temperatura do corpo, de maneira geral, ela aumenta, né? Pode chegar até a 40 graus, tá, gente? 41 graus, de repente, assim, se a pessoa estiver fazendo exercício por muito, muito tempo em ambiente quente, principalmente. Se passar muito de 41 graus aí, a pessoa pode ter algum problema de saúde,
tá bom? Eventualmente aí. Então, beleza. Nós falamos aqui, o que foi falado até agora, né? Que ao longo das gerações, ao longo das eras, dos anos, o corpo humano foi se adaptando no sentido de que nós pudéssemos fazer mais atividade física. Para quê? Para sobreviver. Não é isso? Para que a gente pudesse ter uma vida mais longa e melhor também, né? Para que a espécie pudesse prosperar, tá bom? Agora, a partir da quarta para a quinta pessoa aqui, as coisas começam a mudar um pouco, não é isso? Assim, as mudanças, elas passam a ocorrer em um sentido contrário do que elas vinham acontecendo, não é isso? O que o quarto homem aqui está segurando uma lança, né? Está segurando uma arma para caçar. O quinto homem está segurando o que ali, gente? Alguém consegue identificar? O que é essa figurinha aí? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Tem palpites melhores aqui. Seria já uma enxada, alguma coisa do tipo? Eu acho que sim. Um eu acho que é um rastelo. inchado ou alguma coisa do tipo. Alguém falou outra coisa? Desculpa. Um rastelo. Rastelo? O que é um rastelo, gente? Desculpa, eu não sei. É de... Ah, é o que eu uso pra rastelar o quintal. Pra puxar folha, tem um negocinho Pô, eu apontado. acho que é exatamente. Ciscador. Isso, né? É tipo negócio uma de vassoura parar, né? de quintal. É como se fosse uma vassoura só que pro quintal. Eu acho que é isso mesmo. Assim, eu não conhecia esse nome, não, mas faz muito sentido você dizer, assim, porque parece alguma coisa do tipo mesmo assim. Mas, enfim, o que isso significa, gente? O que essa ferramenta está significando aqui na figura? Está significando o quê? Que o quarto homem aqui, enquanto ele usava uma arma para caçar, o quinto homem aqui, ele usa uma ferramenta para quê? Para criar o seu próprio alimento, não é isso? Ou seja, ele representado pelo quê? Pela agricultura. Não é isso? O homem, ele passou a plantar árvores e outras coisas para que ele pudesse comer isso, não é isso? E ele passou a criar animais também para que ele pudesse arrastelo, isso, acho que esse é o nome mesmo. E ele passou a criar animais também, não é isso? Para que ele pudesse usar esses animais, né? Seja para comer a carne ou para beber o leite, pegar os ovos, etc, etc, etc. Então, assim, essa é a grande diferença, tá? Que representa, assim, um grande marco, né, na história da humanidade, né? Que é o quê? A agricultura, não é isso? Então, com o advento, né, da agricultura, o homem não precisava mais caçar, né? Ou então a necessidade de caçar foi bastante diminuído, não é isso? Por quê? Porque ele tinha alimento em casa, não é isso? E isso aí, gente, isso foi um marco, por quê? Porque desde então, a necessidade de se fazer atividade física para sobreviver, que eu falo de maneira direta, né? A pessoa tem que fazer atividade física para comer, porque senão ela morre em poucos dias, não é isso? Essa necessidade, ela foi sumindo, não é isso? Então aqui, o sexto homem aqui já está segurando uma ferramenta aqui de mexer com asfalto, ou seja, esse homem já mora na cidade, não é isso? Aí o sétimo homem aqui já está mexendo no computador, não é isso? Então, assim, do quarto para o quinto homem, começou uma tendência de que a atividade física ela deixou de ser tão necessária para a sobrevivência do ser humano, não é isso? É claro que, assim, ela ainda era necessária, até porque a agricultura, né, você precisa de trabalhar, você precisa pôr a mão na massa, mas essa necessidade não era mais tão gritante quanto o homem que precisava caçar. Tá bom? E isso foi uma tendência, não é isso? Isso começou com o advento aqui da agricultura, né? E foi evoluindo até os dias de hoje. Até hoje, gente, quanto menos esforço físico a gente puder, nós estamos evoluindo no sentido de fazer cada vez menos esforço físico, tá bom? Então, hoje, as cidades, assim, que tem muitos prédios, assim, todos têm elevador, não é isso? Hoje poucas pessoas andam a pé hoje, né? As pessoas andam ou com carro próprio, ou com Uber, ou de ônibus, não é isso? Se for andar a pé, são caminhadas curtas, né, geralmente. A sociedade evolui nesse sentido, né? Acho que alguém aí no começo aí falou sobre a tecnologia, né? Salvo engano, a Carla, não foi? Algum momento que ela falou aqui, né?
enfim, aqui, roupas, produtos e tudo isso. O que ela está falando? Da tecnologia, né? Então, a tecnologia foi tirando a necessidade gritante de se fazer atividade física. Não é isso? Vocês conseguem perceber isso com clareza, não conseguem, gente? Quanto mais tecnológico nós somos ficando, menos atividade física a gente faz para sobreviver, né? Claro, assim, que a gente pode fazer atividade física para brincar, né? A gente pode fazer esporte e atividade física para motivos recreacionais, né? Mas, assim, ninguém mais caça, né? Ninguém mais precisa mesmo fazer atividade física, tirando, assim, em poucas exceções, né? Para sobreviver, né? Vocês conseguem perceber isso, gente? Conseguem, né? Sim. Sim, né? Então é isso, então, gente. Então, deixa eu só pegar aqui as frases aqui que resumem, né? Que foi falado aqui até agora, aqui, ó. Então, o que nós dissemos aqui até agora? A evolução, ela atua no sentido de melhorar a sobrevivência da espécie, né? Nós vimos isso aqui no ser humano e nós vimos isso nos vírus também, não é isso? A evolução, ela atua sempre no sentido de que a espécie, ela prospere, não é isso? De que os seres, eles, de determinada espécie, eles tenham maior longevidade, não é isso? Eles vivam por mais tempo e com mais força, né? Com mais eficiência. Então, logo, o corpo humano foi sendo preparado para ser capaz de fazer mais atividade física. Cada vez mais, não é isso, gente? Tanto em questão de força, tanto em questão de postura, não é isso? Que a questão de nós andarmos com 2 pés e termos as mãos livres, tanto em questão, assim, morfológica, né? A questão dos pelos, tanto em questões fisiológicas mais profundas, né? Como o sistema termorregulatório, que eu falei com vocês. Tudo isso surgiu para quê? Para que a gente fosse capaz de fazer mais atividade física. Por quê? Porque isso significava mais sobrevivência, não é isso? Quanto melhor nós fôssemos para fazer atividade física, maior a chance de sobreviver, tá bom? E a partir de determinado momento, essa demanda para sobrevivência, ela foi modificada pela tecnologia, não é isso? Ou seja, a pessoa, para sobreviver, ela não dependia mais tanto quanto antes da atividade física. É isso que a gente discutiu aqui até agora, não é isso? Então, a pergunta é, o que acontece com o corpo, então? O que acontece com o organismo que está totalmente preparado para fazer atividade física, mas a gente quase não faz atividade física? Será que isso é normal? Será que tem alguma consequência, alguma questão? Então, vamos ver aqui, ó. Então, vou introduzir para vocês aqui esse conceito aqui de sedentarismo, tá bom? O que é o sedentarismo? Ela é a falta ou a diminuição, isso, o homem vai ficando sedentário, igual o Matheus falou aqui. O sedentarismo é o quê? A falta ou a diminuição da atividade física, não é isso? E o que isso significa? Significa alguns riscos para a saúde, não é isso? Como, por exemplo, aqui, o aumento da incidência de diversas doenças, principalmente doenças cardiovasculares, tá bom, gente? E doenças cardiovasculares e relacionadas à obesidade, tá bom? A diabetes, aumento do colesterol ruim, depósito de gorduras nas artérias, hipertensão arterial e infarto do miocárdio. Então, assim, eu não lembrei de procurar esse dado para colocar aqui na aula, gente, mas, assim, a incidência da obesidade, ela só cresce, né? Assim, principalmente em países como o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos muito pior, né? Assim, não sei, talvez os obesos lá sejam mais da metade da população, uma coisa horrível, assim, né? No sentido de saúde pública, né? Porque, assim, a obesidade é ruim, né? É pior, cientificamente provado que a obesidade ela é muito pior para a saúde das pessoas, né? Porque comparado com a pessoa que não é obesa, né? E essas doenças, assim, elas são doenças modernas, não é isso, gente? Antes, quando a vida era outra, há milhares de anos atrás, essas doenças elas não eram tão comuns quanto elas são hoje, não é isso? Essas doenças elas são causadas pelo modo de vida que a sociedade leva hoje em dia, não é isso? Essas doenças que estão descritas aqui. Beber água aqui, peraí. Falaram algo aqui? Isso, fica sedentário, né? Que é o que eu já tinha lido já. Então, assim, qual que é... Nós falamos aqui do problema do sedentarismo. Qual que é a solução para o sedentarismo? É fazer exercício, não é isso? É a resposta óbvia, né?
Aí a gente entra numa outra parte da aula agora, que é que tipo de exercício nós devemos fazer, não é isso? Então, ontem, quem assistiu a aula ontem, vai lembrar aqui que nós falamos aqui de 4 pessoas famosas, né? Mas dentre essas 4, o Kanté, né? Kanté é quem? Kanté é o jogador de futebol que não para de correr 1 minuto, né? Que corre, e ele se destaca por causa disso, né? Que ele corre do início ao fim do jogo sem cansar, sem parar. E falamos também do Arnold Schwarzenegger, né? Que é um cara enorme aí, né? Que é extremamente forte, né? Um atleta extremamente bem treinado, né? Na modalidade dele. Então vamos pegar essas 2 pessoas, assim. Primeiro, o Arnold Schwarzenegger. Vocês acham que se o Arnold Schwarzenegger ele viesse para uma academia, vamos pensar nele novo, né? Ele novinho, não ele hoje em dia. Você acha que se ele fosse para uma academia e fosse fazer um exercíciozinho bem levinho, assim, tipo assim, um bíceps lá com 5 quilinhos em cada mão, por exemplo, um supino com 10 de cada lado, 15 de cada lado, isso aí ia servir para alguma coisa para ele, gente? Um cara enorme daqueles? Um cara extremamente forte daqueles? Não, porque ele já é acostumado a pegar mais peso, eu acho. Exatamente. Isso que o Janderson falou, né? O corpo dele já é preparado para fazer coisas muito, muito, muito mais difíceis, né? Do que ele faz, não é isso? Da mesma forma o Kanté que corre sem parar, não para de correr 1 minuto lá. E muito rápido. Se eu botar ele para fazer uma caminhadinha de 30 minutos, devagarzinho, 5 km por hora, vai adiantar alguma coisa para ele? Para a saúde dele? Acho que não. Pois é, pelo mesmo motivo, né? Por quê? Porque ele está preparado. Oi? Pois é, ele está preparado para fazer muito mais, né? O corpo dele é preparado para ir muito além de uma simples caminhadinha, não é isso? Então, assim, será que todo exercício físico vai ser efetivo para melhorar a saúde das pessoas? Será que todo e qualquer exercício físico vai ser efetivo? Então, assim, com essa pergunta, eu quero introduzir esse conceito aqui para vocês, que é o conceito de estresse, tá? O estresse, ele é uma resposta específica do corpo a um estímulo que cause um distúrbio ou interfira com o equilíbrio fisiológico do organismo. Isso quer dizer o quê, gente? Que o estresse, ele é algo que desafia, não é isso? Ele é algo difícil, não é isso? É algo desafiador para o organismo. E apenas as coisas desafiadoras e as coisas difíceis é que vão gerar uma demanda suficiente para que o corpo crie adaptações, tá bom? Então, assim, somente mediante a repetição desses estímulos estressantes, não é isso? Ao longo de dias, ao longo de semanas, ao longo de meses, não é isso? Se você está sempre ali repetindo, né, esse estresse, é que o corpo vai gerar alguma adaptação positiva para que você possa fazer isso fazer a sua atividade com mais facilidade ou fazer atividades mais difíceis do que você está fazendo, tá bom? Mas o que é importante para isso é que essa atividade seja difícil, tá bom? Então, assim, todos vocês aí... Alguém levantou a mão? Sou eu, professor. Tem uma pergunta. Pode falar, já. Se eu passo um tempo fazendo sempre os mesmos exercícios, depois de um tempo ele não vai mais fazer efeito, é isso? Sim, assim, na verdade, assim, pode até ser que ele continue fazendo algum efeito, né? Mas, assim, ele vai fazer muito menos efeito do que um exercício diferente, entendeu? Um exercício que seu corpo já está totalmente acostumado a fazer. É muito melhor você fazer um exercício que vai começar tudo de novo, né? Você está falando por causa de musculação, Janda? Também. Nesse caso da musculação, quem começa a fazer musculação, ele só tende a pegar mais peso? A pessoa tende sempre a ir melhorando, né? Desde que ela se esforce, né? Eu digo assim, desde que durante o treino dela, assim, ela esteja fazendo algo difícil, não é isso? Se ela ficar fazendo sempre coisa fácil, sem se cansar, né? Sem ser nada cansativo, ela vai continuar no mesmo nível para sempre, assim. Ah, entendi. E assim, a mudança dos exercícios é importante pelo mesmo sentido, né? Para você passar a fazer algo que é desafiador de novo, né? Se você está acostumado a fazer todo dia a mesma coisa, né? Sim, sim.
Entendeu? Então, gente, essa palavrinha aqui, o estresse, ela é muito importante nesse sentido, tá bom, gente? De gerar adaptações positivas, tá bom? Para a saúde. Então, assim, é sempre importante perguntar aqui se o exercício ele está significando, né, um estresse para o organismo. Então, assim, a última coisa que eu queria mostrar para vocês, gente, aqui na aula de hoje, é o seguinte aqui, ó. Vou até ampliar aqui direitinho. Aqui, ó, estudo de hoje. Aqui, ó. 16 de março de 2021. Estudo que eu vi hoje de manhã no Instagram. Antes da primeira aula lá, quis colocar aqui, tá bom? Esse estudo, ele diz o quê? Que incluir exercícios mais intensos à prática regular de atividade física aumenta a longevidade das pessoas, tá bom? Então, peraí. Então, aqui, esse estudo, gente, assim, ele é extremamente robusto, tá, gente? Participaram desse estudo mais de 403 mil pessoas, que é um número enorme, imenso. Isso quer dizer, assim, que o poder estatístico, né, dessa pesquisa, ele é muito forte, ele é muito confiável, não é isso? Porque é muita gente, a amostra é enorme. Quantas pessoas tem no estado de Roraima, hein, gente? Quantos habitantes tem? É muito mais que... É menos de 1 milhão, né? Acho que é 600 mil e pouco, alguma coisa. 600 Junto com os e pouco, né? venezuelanos, sim. Pois é, então isso aqui é o quê? É um estudo de 2/3 do estado de Roraima, né? Pensa pra você ver, é muita coisa mesmo, assim, né? Bastante robusto, né? E esse estudo encontrou o quê, né? Que maiores intensidades de exercício resultam em maior longevidade, ou seja, exercícios mais difíceis, né? Exercícios que vão deixar a pessoa mais cansada, tá bom? Então, qual que foi o achado aqui, ó? As pessoas que faziam atividades mais vigorosas, né? Como, por exemplo, aqui, o futebol e a corrida, isso assim, o futebol e a corrida comparados com a caminhada, tá, gente? Comparado com atividades mais leves, por exemplo. Essas pessoas que faziam atividades mais difíceis, né, mais vigorosas, elas tiveram 17% de redução de mortalidade comparado com aqueles que faziam atividades mais fáceis, tá bom? Ou seja, quem fazia as atividades mais vigorosas, eles eram mais preparados, né, isso, para ter uma maior longevidade, né? Isso, o corpo era mais saudável, tá bom? Essa era uma tendência. Beleza, gente? Deixa eu só fazer um resuminho aqui para vocês, rapidinho, né? O que nós falamos hoje aqui na aula aqui, né, para recapitular. Nós falamos primeiro da evolução, não é isso, gente? Que, assim, que o corpo humano, ele foi sendo preparado ao longo de várias e várias eras, várias gerações, para fazer atividade física, né? O corpo humano é uma máquina de fazer atividade física, é para isso que a gente foi feito, o corpo humano serve para fazer atividade física. Mas, por outro lado, o mundo mudou, não é isso? Essa demanda de fazer muita atividade física para sobreviver, ela foi desaparecendo devido à tecnologia, não é isso? E o fato, essas mudanças na tecnologia, essas mudanças na sociedade, elas levaram a algumas mudanças negativas, né, no corpo das pessoas, né, na saúde das pessoas. Então, assim, várias doenças, elas passaram a aparecer, não é isso? Como a obesidade, como as doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, não é isso? Doenças que não eram comuns antes, quando as pessoas faziam muita atividade física. Então, a gente pode dizer que esse é um malefício, né, da tecnologia tão grande, assim, que é um ponto negativo, né, da tecnologia grande que nós temos, né. Então, assim, isso é explicado pelo sedentarismo, né, e depois nós vimos aqui quais são, o que o exercício tem que ter, que tipo de exercício que vai servir, né, para combater esse quadro, tá bom? Para combater essas doenças, para deixar as pessoas mais saudáveis. Foi isso que a gente viu hoje aqui, né, que foi discutido. Beleza? Alguém tem alguma colocação, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem qualquer coisa que quiser falar? Pode ficar à vontade. Perguntas, dúvidas, comentários, críticas, elogios, qualquer coisa aleatória também? Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade aí. Beleza, gente? Eu vou fazer assim, eu vou fazer a chamada aqui, em voz alta.
À medida que eu for falando o nome da pessoa, assim, quem não for dessa turma, se tiver alguém que não é dessa turma, na hora que eu falar seu nome, você me fala, tá bom, gente? Que você não é dessa turma, por favor. Quando eu falar seu nome, você já pode sair da sala, tá bom? Ana Carolina, se quiser, né? Ana Carolina. Eu. Presente. Beleza, peraí. Ana. Deu para entender, gente, tudo que foi discutido hoje? Como é que ficou tranquilo? Não ficou? O que vocês acharam aí? Sim, deu para entender. Beleza, hein? Vou acreditar em vocês. Carla Cristine. Presente. Ok. Débora Johanna. Eu. Baixar aqui. Posso parar a apresentação aqui, né? Posso facilitar a vida aqui. Gisele Silva. Gisele com Presente. Y. Ok. O Ice se chama Gregory, correto? Sim. Gregory. Lucas o quê? Lucas, desculpa. Lucas Santos, isso. Tá escrito. Isso, presente. Ok. Lucas Santos, Isabela Lohane. Presente. Beleza. Gente, aqui antes de eu continuar a chamada aqui, só. Hoje eu vou fazer, agora, daqui a 5 minutos, uma reunião com a Bárbara, tá, gente? Ela vai me explicar direitinho como é que mexe lá no AVA e tudo mais aí, tá? Eu vou dar um jeito de disponibilizar essas aulas gravadas também. E é isso. Aí depois eu vou postando as coisas, tudo que a gente precisar lá no. A Yasmin saiu antes de eu falar o nome dela, hein? Professor, Pode falar. para quem não assistiu às outras aulas, depois que o senhor publicar e assistir, vai contar como presença ou o senhor vai dar falta? Eu não sei ainda. Na verdade, essa é uma questão que eu vou levar para discutir com a Bárbara, sabe, hoje, Anderson? Me cobre isso aí depois que eu vou trazer uma resposta para vocês. Tá bom, tá. Então tá, Janderson, anotei aqui. Júlia Gabriele. Presente. Uhum. Kelly. Presente. Tem Kelly e Camila, né? Tá. Camille, perdão. As duas estão. Beleza. Kelly e Camille. Matheus Ferreira. Presente. Beleza. Radija. É assim que pronuncia mesmo, né? Radija, né? Radija, presente. Ok, Radija. E Thaís Cristina. Presente. Aí, beleza, gente. Muito bom. Foi um prazer, mais uma vez. Até amanhã, então, hein, gente? Amanhã nós nos vemos aí. Valeu. Tchau, professor. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.